Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um momento de reflexão no livro de Josué, a batalha contra Ai. Esse texto está em Josué 7, do capítulo 1 até o 12, e ele diz assim: a cidade de Ai é o segundo alvo do exército israelita. Seria uma vitória fácil. Espiaram a cidade e acharam ela fraca e pequena. Josué mandou apenas 3.000 soldados, esperando uma vitória rápida. Ninguém acreditou quando os cidadãos de Ai se defenderam. Os soldados de Israel viraram as costas e fugiram. 36 homens morreram na batalha e o povo de Israel foi totalmente abalado pela derrota inesperada. Josué e seus cidadãos buscaram uma explicação de Deus. Não era somente o povo que foi envergonhado pelo inimigo. Josué afirmou que o próprio nome de Deus seria blasfemado pelos seus inimigos. A resposta de Deus foi rápida e direta. Israel pecou e com isso perdeu a batalha. Mais ainda, Deus prometeu que continuariam perdendo suas batalhas enquanto o pecado continuasse no meio do seu povo. O pecado foi descoberto e removido em Josué 7:13 até o 26. Deus ordenou que Josué convocasse o povo e no dia seguinte, para descobrir o pecado no meio, era Acã. Um dos soldados da tribo de Judá havia desrespeitado a palavra de Deus durante a batalha de Jericó. Em Josué 6, 18 e 19, uma vez que destruir as coisas proibidas e entregar os metais preciosos para o tesouro a Deus, ele levou algumas coisas para a sua tenda. Acã escondeu sua capa babilônica, que era um pouco mais de 2 quilos de prata e cerca de 50 gramas de ouro. As consequências eram gravíssimas, além de 36 homens mortos na batalha. Acã, toda a sua família e todas as suas posses foram totalmente destruídas. A segunda batalha contra Ai em José, uma vez que o pecado foi removido. O exército de Israel voltou à batalha e a segunda batalha foi muito diferente. Muitos acompanhou o povo e entregou aquela cidade, com todos os seus 12.000 moradores, nas suas mãos israelitas. Por meio dessas duas batalhas, Deus deixou bem claro que as conquistas de Canaã não seriam alcançadas pela força militar do povo, mas através da fidelidade espiritual que Deus entregaria aos seus inimigos. Israel e seus fiéis entregariam os israelitas e fiéis aos seus inimigos. Tua despedida e obediência do povo. Lições para nós. A derrota de Israel serve como um exemplo importante para nós. O pecado escondido de toda pessoa custa dúzias de vidas e ameaçou o bem-estar de uma nação inteira. Considere algumas lições. A importância da obediência. Podemos imaginar que Acã e os outros israelitas, tentando justificar o seu pecado, um pouco de ouro, um pouco de prata, não faz mal. Tem alguma coisa errada em possuir uma capa importada? O problema não está na coisa em si, mas no fato que Deus havia prometido que os israelitas tomassem qualquer coisa de Jericó. Hoje, pode ser que você não entenda porque algumas regras Deus nos deu. Faz mal satisfazer algum determinado desejo da carne? Tem problema em tomar uma cervejinha de vez em quando, prejudicar alguém, assistir alguns filmes em cenas de sexo? Faz mal fitas pornográficas ou comprar revistas pornográficas? Por que não furtar um pouquinho de dinheiro quando ninguém sentirá sua falta? Uma mentira de vez em quando, que problemas pode causar? Tais coisas foram proibidas porque Deus falou. Mesmo se não entendermos os motivos dele, devemos respeitar as suas regras. O perigo do pecado oculto. Muitas vezes pensamos que o pecado oculto não prejudica ninguém. O caso de Acã mostra que o pecado escondido pode prejudicar muitas pessoas. Acã conseguiu esconder
seu pecado de todos, mas não de Deus, e ele o viu. Pense sobre algumas consequências do pecado oculto. O pecado escondido tormenta a consciência. A criança com consciência pesada treme quando os pais chamam a atenção. Isso está em Provérbios 28:1, e diz que o pecador reage da mesma forma. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo intrépido como um leão. O pecado oculto pode trazer consequências terríveis. Por causa do pecado de Acã, 36 famílias enterraram seus filhos, pais e maridos. O povo envergonhado perdendo uma batalha para o seu inimigo fraco. Será que outras pessoas, até antes queridos, sofrerão por causa do seu pecado escondido? Será que o erro oculto levará outras pessoas até a morte? Um exemplo mostrará que tais consequências são possíveis. Hoje em dia, quantas mulheres inocentes têm morrido de AIDS por causa do pecado escondido dos seus próprios maridos? A iniquidade escondida destrói o espírito. Considere 3 versículos do Novo Testamento. Tiago 4:1 fala sobre os prazeres que militam na vossa carne. A linguagem da guerra, que implica a possibilidade de perder ou morrer, em 1 Pedro 2:11, explica melhor quando cita paixões carnais e que fazem guerra contra a nossa alma. Quando deixamos os nossos desejos da carne dominar as nossas vidas, estamos destruindo a própria espiritualidade. Hebreus 12:17 mostra que podemos ficar tão cauterizados do pecado a ponto de não conseguirmos voltar a nos arrepender para Deus. Como devemos lidar com os pecados escondidos? As Escrituras mostram a necessidade de certas atitudes para nos livrarmos do erro oculto. Considere apenas princípios bíblicos e faça as mudanças necessárias à sua própria vida. Tem que parar de se enganar e de reconhecer que o seu pecado escondido está errado. Uma das defesas das mais antigas do que o pecador é negar o fato do pecado. Se você consegue persuadir que o seu hábito não é pecaminoso, as consequências não vão doer tanto, mas o padrão que nos define o pecado é a palavra de Deus, não os desejos e opiniões de homens. O pecado é a transgressão da lei, em 1 João 3:4. Há caminho para o homem, parece direto, mas o cabo dá no caminho da morte. Provérbios 14:12. Podemos fechar os olhos. A verdade é que recusar ouvir a palavra de Deus, mas tal rebeldia mudará nem um i da verdade revelada. O que desvia os nossos ouvidos é ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9. A necessidade de arrepender-se, o homem procura maneiras suaves de tratar o problema do pecado, mas Deus não aceita. Ele exige o arrependimento verdadeiro, nascido da tristeza, segundo Deus. Coríntios 7, versículo 10. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Para ficares livres do pecado, temos que deixá-lo. Precisa pedir perdão a Deus. O perdão divino é condicionado à confissão do pecador. João escreveu para os cristãos que, como todos tinham seus defeitos, mas não minimizou o problema do pecado. Se confessássemos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Veja também em Atos 8:20 e 23. Se não consegue vencer o pecado sozinho, procure a ajuda de alguém. O diabo utiliza bem a vergonha do ser humano, a tendência
é de pensar assim: não posso falar com ninguém, porque as outras pessoas vão pensar mal de mim, perder o respeito por mim, ou falar para todo mundo sobre o meu problema. É normal sentir vergonha quando revelamos as nossas fraquezas e pecados aos outros. Mas quando tomamos vulneráveis, nos sentimos desprotegidos e revelamos a nossa fraqueza, mas não seria melhor arriscar a vergonha agora do que passar a eternidade banido da presença de Deus? Segundo Tessalonicenses 1, 7 e 8, se você não consegue se livrar dos seus péssimos hábitos pecaminosos sozinhos, peça ajuda. Consegue se livrar dos seus hábitos pecaminosos? Não consegue? Peça ajuda então. Tiago 5,16 mostra: se que confessamos nossos pecados, é porque queremos ser curados. Confessai, pois, aos outros pecados, uns aos outros, para sermos curados. Orai uns pelos outros, para serdes curados também. Muito pode sua eficácia a súplica do justo. No mesmo contexto, em 5,14, Tiago diz que doentes, a mesma palavra usada para outras vezes no Novo Testamento se refere a pessoas espiritualmente doentes. Entenda que, mesmo que depois de ser perdoado pelos nossos pecados do nosso passado, uma pessoa pode sofrer consequências do seu erro. Davi arrependeu-se e foi perdoado depois de cometer adultério e matar o marido de sua amante, segundo Samuel 12, 13 e 14, mas ainda perdeu o filho que nasceu e depois mais 3 filhos. Hoje em dia, há pessoas que morreram de câncer porque fumaram escondidas. Algumas pessoas nunca revelaram seus problemas com bebidas alcoólicas e sofrem depois de doenças de fígado. A fornicação e o adultério são descobertos. Em alguns casos, por causa da gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis. Muitas vezes, essas consequências vêm e depois de nos arrependermos e sermos perdoados. A conclusão de tudo isso: dominando o pecado. Quando a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, ele ficou irado, falou com ele e avisou na mesma batalha que acontece na nossa vida de cada um de nós. Se procedermos bem, não é o certo que serás aceito, mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, versículo 7. Sabemos que Caim fez quando enfrentou esse desafio. Nós, pela graça de Deus, podemos fazer melhor. Romanos 6, 12 e 14. Colossenses 3, 1 e 3. Hebreus 2 e 18. Que Deus nos abençoe e nos ajude na batalha contra o pecado oculto. Momento de reflexão com Val Lima.